Vamos aí dando continuidade à correção dessa atividade 5. E aí, essa atividade 5, ela nos traz agora um texto, né? Esse texto é de Jerônimo Baia, e aí o texto diz o seguinte: uma crueldade formosa. A minha bela ingrata, cabelo de ouro tem, fronte de prata, de bronze o coração, de aço o peito. São os olhos reluzentes, por quem choro e suspiro. Desfeito em cinza, em lágrimas desfeito. Celestial safira, os beiços são rubins, perlas ou dentes. A lustrosa garganta de mármore polido, a mão de jaspe de alabastro a planta. Que muito, pois, Cupido, que tenha tal vigor, tanta lindeza. As feições milagrosas para igualar desdém às formosuras, de preciosos metais, pedras preciosas, e de duros metais, de pedras duras. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um texto, e esse texto pede para a gente analisar, né? Ao ler o poema, é possível a gente incluí-lo em uma tendência barroca. Ele já traz essa é possível incluí-lo em uma tendência barroca. E aí ele quer saber que aspecto, que característica permite essa inclusão dele numa tendência barroca. Então, quando ele traz aí a beleza da mulher, descrito bem de forma minuciosa, né? A minha bela ingrata, ele está falando da mulher amada, da querida dele. Né? Então, ele vai trazendo essa descrição aí minuciosa, há um exagero aí de metáforas e que traz a uma característica que é uma característica do barroco. Aí ele fala se é uma característica do cultismo e conceptismo. Cultismo, nós temos a ideia aí do jogo de palavras. Conceptismo, jogo de ideias. Ele está mais para um jogo de palavras do que jogo de ideias. Né? Então, ele traz uma linguagem muito rebuscada, repleta de figuras de linguagem. Quando se fala em conceptismo, seria o jogo de ideias, não é o texto. Não traz essa visão mais racional das coisas, não tenta nos induzir ou persuadir, né, ou instruir sobre algo. Então, não é um conceptismo. Aí fala cultismo, isso é um cultismo, né? Ou nenhuma das tendências. No caso aqui, o que leva a crer que esse texto pertence, né, ou tem características da tendência barroca, é a presença do cultismo. A número 2 pede para nós analisarmos o seguinte: a alternativa que apresenta as principais características do barroco é presença de elementos da mitologia grego e de hipérboles. Não tem essa presença de mitologia grega, não tá clara no texto isso. Exaltação da natureza. Ele não está fazendo essa exaltação aqui à natureza, e sim a mulher dele, né? Então ele traz não a exaltação da natureza. Presença de elementos do folclore brasileiro. Isso não está presente dentro do texto. Apelo religioso, miticismo, erotismo, castigo como decorrência do pecado, fugacidade da vida, instabilidade da coisa. Essa sim é uma característica clara, presente aí, sendo uma das características do barroco. Número 3. Releia o trecho que diz o seguinte: tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas e alegria. Nos versos citados acima, Gregório de Mazen empregou uma figura de linguagem que consiste em aproximar termos de significado opostos, como tristezas e alegria. O nome dessa figura de linguagem é metáfora, que é um tipo de comparação de forma implícita, né, ou que estabelece uma semelhança entre as coisas. Não é. Comparação, uma comparação explícita que tem a presença de um conectivo, que é o como. Não é isso também. Eufemismo é quando tenta suavizar uma informação, nós temos tristeza e alegria, está tentando suavizar. Também não está. Antítese, oposição. Então, traz aqui tristezas e alegria. Então, nesse fragmento, nesse verso, nós temos uma antítese. Leia o fragmento do poema e aí depois a gente vai responder ao que se pede. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza e imprime em toda flor sua pisada. Ó, não guardes que a madura idade te converta essa flor em essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Gregório de Matos. Os tercetos, isso aí compõe um poema, né, um soneto, mas aí foi pego somente os dois últimos tercetos, aí, as duas últimas estrofes.
Os terceiros acima ilustram. Então, o que eles estão ilustrando? Um jogo metafórico que possibilita refletir sobre a velhice? Não, não é a velhice, sim a mocidade. Jogo metafórico do barroco a respeito da fugacidade da vida, exaltando o gozo do momento? Sim, né? Viver um momento que a maturidade ela vai chegar, mas existe o aproveitar desse exato momento. Né? Então, existe aqui. Então, nós ficaremos com essa. A letra C diz assim: jogo metafórico do estilo humanista. Não é do estilo humanista, nós estamos estudando, né, o jogo metafórico do barroco, né, que no humanismo não tinha essa característica aí desse uso de metáforas, né, o jogo metafórico. É uma característica típica do barroco. Ilustram, letra D, ilustra as características de um romântico, porque fala de flores, terra e sombras? Não é isso. Então, vai ser aqui a letra B, que é a nossa resposta. Leia o soneto abaixo e identifique qual figura de linguagem predomina no texto, né? Então vamos ler o poema. Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois a lua se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas e alegria. Porém se acaba o sol, porque nascia. Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto de pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e ter qualquer dos bens por natureza. A firmeza somente da inconstância. Gregório de Matos. A gente vê claramente que nós já tínhamos até estudado aí essa primeira estrofe aí, né, os dois últimos versos, né, a gente vê claramente aqui a oposição entre termos, né, luz, dia, né, nós temos aí noite, dia, né, então não dura muito tempo, então nós temos aqui tristeza e a alegria, então nós temos aqui a presença de uma antítese. Uma antítese. Então essa é a nossa resposta aqui da número 5. Vamos ver. Então, nós fechamos aqui a correção dessa atividade. Não se esqueçam que é necessário que vocês façam a autoavaliação. Esse conteúdo também fará parte da nossa avaliação de bloco, né? E aí é necessário que vocês estudem esses conteúdos aí, essas figuras de linguagens, o barroco em si, estudar esses tópicos que foram passados aí para vocês, que eu tenho certeza que o acerto será garantido. E não se esqueça da autoavaliação ao término aí da nossa correção. Tchau, tchau, um abraço a todos.